Amém. Que bênção. Agradeço a Deus pela vida de vocês. Ele está falando para mim, nossa, às vezes corre demais, não dá nem para anotar, né, os versículos aí. Vou tentar ser um pouco mais devagar aí, os irmãos poderem anotar e, na dúvida, coloca lá no grupo, e aí eu vou estar respondendo no grupo. Às vezes eu respondia fora, mas aí eu falava, respondendo no grupo aí. Aí vocês ficam à vontade. Muito bom dia, Deus abençoe a vida de vocês aí. São guerreiros sempre aí conosco nessa alvorada do dia. Voltando em Daniel 42, capítulo 11 de Daniel, verso 42, a gente está caminhando para o fim da profecia de Daniel, e aí depois a gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso. O verso 42 diz assim, ó, estenderá a sua mão contra as terras e a terra do Egito não escapará. Parece que durante a tribulação o anticristo vai se voltar contra o Egito e a Líbia e depois vai se alinhar com o Sudão, né? Vão fazer parte, parece que ele vai se juntar aí ao domínio do anticristo. E aí, né, o verso 43 diz assim, apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito, os líbios e os etíopes o seguirão. Mas pelos rumores do Oriente e do Norte será perturbado, sairá com grande furor para destruir e exterminar muitos. E durante a saga aí do Anticristo, alguns países do Oriente, nós não sabemos quem, provavelmente uma potência militar hoje que nós temos seria a Rússia e a China, mas também a gente vê países do norte aqui, do Oriente e do Norte. Alguns aqui que eram alinhados com o anticristo, em dado momento vão, como nós falamos, essa questão política parece que não vai dar certo e eles vão se separar. Apocalipse capítulo 9, vamos lá em Apocalipse 9, o verso 13 a 21, Apocalipse 9, o verso 13. Mas depois nós vamos ver, aqui fala com referência à quinta trombeta, mas depois nós vamos detalhar um pouquinho sobre isso. O capítulo 9, verso 13, ele diz assim, ó, o sexto anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz procedente dos quatro ângulos do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus, no santuário, dizendo o sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Então, nós temos aqui alguns anjos que estão na expectativa, né, e lógico aí, que vão julgar aí. Foram então soltos quatro anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens, né, os cavaleiros aí do Apocalipse. O número do exército da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. E eu ouvi o seu número. Depois a gente vai falar sobre isso, mas pensa, cada milhar aí são 10.000. Desses 20 vezes, era algo incalculável, assim, não tinha como você mensurar a visão de João. E eu vi o seu número. Nós já vimos que um anjo, lá atrás,
né? No caso de quando Israel estava sendo sitiada pelos assírios, um anjo ali matou mais de 170 mil soldados. Então era algo assim desproporcional, descomunal. Imagine agora eu tendo aí é, 20 vezes, né, a 10 milhares aí. Então era algo assim, 20 mil vezes, não era nem 20 mil vezes 10 milhares. Era muito, muito, muito antes. Assim, nessa visão, contemplei que os cavalos e seus cavaleiros tinham couraça de cor de fogo, de jacinto, né? E aí ele continua, de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes três flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre, que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens, pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com um serpente, e tinha cabeça, e com ela causava dano. O... Tem... Uma vez eu li na Super Interessante um animal pré-histórico, é assim, parecia com um cavalo e com cauda de escorpião. Ele falava o nome dele, eu vou tentar achar, quando a gente chegar em Apocalipse, nessa parte, e que foi extinto, era algo assim, não sei se alguém viu tudo lá, lógico, ou alguém encontrou alguma parte aí desse animal, mas parece que ele existiu. E a gente vê que durante a tribulação, a terça parte, se nós fôssemos contar hoje, nós somos em 8 bilhões de habitantes no planeta, se nós fôssemos contar hoje, um terço aí, é, seria aí quase 3 mil aí, né? 3 bilhões de habitantes. 2 bilhões e alguma coisa aí, quase 3 bilhões, para daí um terço da população da Terra. Ou seja, de 8 bilhões, nós íamos cair aí para 5 bilhões, pouquinho. Isso hoje, lógico. Então, assim, mas teve outras pragas, e aí já teve a morte. Eu sei que a população vai ser bem reduzida. Além do arrebatamento, ainda nós vamos ter isso. Governar o mundo não vai ser algo difícil, porque apesar de ter tanta catástrofe, desastre, você tem uma população mundial extremamente reduzida. Assim, vai faltar tudo, água, alimento, mas você tem uma população extremamente reduzida. Aí em Apocalipse, capítulo 16, quando nós entrarmos em Apocalipse, a gente vai destrinchar melhor isso aí. Mas o capítulo 16, o verso 12, ó, derramou aí o sexto anjo, é, e aí nas taças lá. Então vamos lá, o verso 12 aí. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. E por algum motivo aí, durante a, a grande tribulação, vários rios vão secar, inclusive o rio Eufrates. E o exército que vem do Oriente, a gente não sabe, mas alguns entendem que seja da China, que vai se voltar contra o anticristo durante a tribulação, ela vai vir do Oriente. É as armas que o mundo conhece. É uma coisa que a gente sempre tem falado aqui, que a gente não pode lutar contra as ações do diabo com as armas dele mesmo.
Efésios capítulo 6 vai dizer que nós devemos usar a armadura do Espírito Santo. Ou seja, o cinturão aí da justiça, o escudo da fé, as sandálias do evangelho da paz, a espada, que é a palavra de Deus, o capacete da salvação, e o escudo da fé. E é essa a armadura do cristão. Então, a ameaça desse exército do Oriente aí vai fazer com que o anticristo volte para Jerusalém, para a Palestina, onde vai fazer ali o que nós falamos, o quartel-general, porque parece que na tribulação a, a guerra vai ser, assim como a Primeira Guerra e a Segunda foi focada na Europa, durante a Grande Tribulação, não sei se é a Terceira Guerra Mundial ou não, vai saber, né, o que nos aguarda daqui para frente, mas a guerra vai se localizar, vamos dizer assim, ali naquele meio ali do Oriente e da África, da Ásia, vai ficar naquele espaço ali, porque os outros países vão ser só figurantes nesse caso aí. E o mar Mediterrâneo, talvez o acesso também, essa questão das frotas, eu tenho um canal de Suez ali que dá acesso ao Pacífico também, pode ter uma grande frota naval ali no mar Mediterrâneo até chegar a essas tropas, né, podem chegar ali para combater. Vai ser algo complicado aí. O verso 43, nós já lemos ali, né, de Daniel. Eu gostaria de ler 2 Crônicas 12. Abre sua Bíblia aí em 2 Crônicas, capítulo 12. 2 Crônicas 12, o verso 3. A questão aqui é quando Roboão, filho de Salomão, vai abandonar os ensinos do pai de Salomão e acaba dividindo o reino do norte e do sul de Israel. O verso 3 ali, olha só. Só para você ter uma noção, né? No ano quinto do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém porque tinham transgredido contra o Senhor. Toda a nossa caminhada, a nossa saga, não é que Deus... às vezes as pessoas falam assim, não, o pecado traz o julgamento de Deus. Eu acredito que quando nós pecamos, nós abrimos as portas para a ação do inimigo. Não é que Deus se afasta. Quando Jesus estava na cruz, ele olhou e falou, Abba, Pai, por que me desamparaste? Lama sabachthani. Porque ele sentiu distante daquilo que ele experimentava com a graça de Deus. O inferno nada mais é do que a ausência da presença de Deus. A gente falou um pouco sobre isso aí, e a gente vê essa perda, né? Esse distanciamento com relação àquilo que Deus desejava e deseja e quer para nós. Mas aí ele diz assim, ó, no ano quinto do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinham transgredido contra o Senhor. O verso 3 vai dizer assim, com 1.200 carros e 60.000 cavaleiros, era inumerado a gente que vinha com ele, de todo o Egito, de líbios, suquitas e etíopes. Tomou as cidades, e aí ele vai falar fortificadas, que pertenciam a Judá, e veio em Jerusalém. Então veio Semaías, o profeta, a Roboão e aos príncipes de Judá, que por causa de Sisaque se ajuntaram em Jerusalém. E disse, ali, assim diz o Senhor, vós me deixaste a mim, pelo que eu também vos deixei, em poder de Sisaque.
E então se humilharam os príncipes de Israel e o rei, e disseram: Senhor é justo. Vendo, pois, olha só, é, Deus ama, né? Quando nós reconhecemos o poder e a graça dele. Vendo, pois, o Senhor que se humilharam, veio a palavra do Senhor a Semaías dizendo: humilharam-os, não os destruirei, antes em breve lhes darei socorro, para que o meu furor não se assente sobre Jerusalém, por intermédio de Sisaque. Porém, seus servos, para que conheçam a diferença entre a minha servidão e a servidão dos reis da terra, subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém. Tomou os tesouros da casa do Senhor, os tesouros da casa do rei. Tomou tudo. Também levou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Em lugar deles, fez Roboão um escudo. É, o que Deus queria mostrar é essa diferença. O verso 8 é muito importante. Porém, serão servos para que conheça a diferença entre a minha servidão e a servidão dos reis da terra. E aí depois você vai ver o verso 12, tendo-se humilhado, apartou-se dele a ira, para que não destruísse de todo, porque de Judá ainda havia boas coisas. Fortificou, pois, o rei Roboão em Jerusalém e continuou o reinado. Tinha Roboão 41 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, cidade que o Senhor escolheu dentre todas as tribos de Israel, para ali estabelecer seu nome. Sua mãe chamava Naamá, amonita. Fez ele que era mau e continua. Mas a esposa, a mãe dele, né, uma das esposas de Salomão, era amonita, coisa que Deus tinha falado para não ter essas alianças, esse julgo desigual. Mas Salomão não entendeu assim, e o primogênito dele foi de uma amonita. Então, nós vemos aqui que o distanciamento do povo de Deus, das nações, da presença de Deus, tem gerado o que nós estamos vivendo hoje. Mas uma coisa é muito importante, eu vou falar sobre isso. Vamos para Neemias 3, antes de a gente terminar esse pensamento aqui. Neemias capítulo 3, depois de Esdras, Neemias 3, o verso 9, queria ler com você 3, 9. Ele vai dizer assim, ó, a, o verso 9, ele diz assim, ó, junto a esses trabalhou Refaías, filho de Ur, maioral da metade de Jerusalém. Ao seu lado reparou Gedaías, filho de Ramute, de fonte da casa, ao seu lado. Reparou Atus, filho de Assebinais. Só para você entender, Neemias ele volta, tem uma lei de Artaxerxes para eles voltarem e reconstruir o templo com Esdras. Depois, e nós vimos isso aí, depois de 49 anos, ou seja, 7 semanas, que aparece lá em Daniel, lembra lá? Primeiro 7, e depois mais 62 semanas. Nessas 7 semanas, em 49 anos, o templo foi edificado. E aí Artaxerxes manda Neemias de volta para Jerusalém. E Neemias começa a reedificar, né, os muros de Jerusalém. E aí ele começa a colocar o nome das famílias que vão reedificando. Então nós temos a destruição, nós lemos lá, porque o povo se separou de Deus, mas nós temos essa questão, essa resiliência de reconstruir aquilo que foi perdido. Ou seja, o que Deus sempre espera de nós é a questão da restauração. O mais importante para Deus não é começar do zero, mas restaurar, alcançar aquelas almas que foram perdidas. Talvez a coisa mais, talvez não, a situação ou a coisa mais difícil é você restaurar algo que foi quebrado. Deus nunca vai desistir de você. Pode ter certeza disso, nem de mim, nem de ninguém. O que Deus busca em nós é sempre uma restauração,
Quando nós voltamos em Ezequiel, quando nós vamos para Ezequiel 30, Ezequiel capítulo 30, só para a gente, Ezequiel 30, o verso 4 de Ezequiel, 30, verso 4, a, a espada virá contra o Egito e haverá grande dor na Etiópia. Quando cair os trapassados no Egito, seu povo será levado para o cativeiro e serão destruídos seus fundamentos. A Etiópia, Put, Lud e toda a Arábia e os de Cube e os outros aliados do Egito cairão juntamente com ele, a espada. Assim diz o Senhor, também cairão, e aí, ó, o que sustém o Egito, e será humilhado o orgulho do seu poder, desde Migdol até Severene, cairão a espada, diz o Senhor Deus. Serão desolados no meio das terras desertas. As suas cidades estarão no meio de cidades devastadas. Saberão que eu sou o Senhor. Quando eu estiver posto fogo no Egito, e se acharem destruídos todos os que lhe prestavam auxílio, naquele dia sairão mensageiros diante de mim em navios para espantar a Etiópia descuidada, e sobre ela haverá angústia, como no dia do Egito, pois eis que já vem. Assim diz o Senhor Deus. Eu, pois, farei cessar a polpa do Egito, por intermédio de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele, o seu povo com ele, os mais terríveis das nações serão levados para destruir a terra. Desembainharão a espada contra o Egito, e encherão e traspassado na terra. Secarei os rios e venderei a terra, entregando nas mãos dos maus. Por meio de estrangeiro farei desolada a terra. Tudo que nela houver, o Senhor é que te falei. Aí ele diz, amém, assim diz o Senhor. Uma coisa que nós vemos, e é muito importante, todas as profecias que foram feitas para esses povos, que eles tiveram oportunidade, depois você pode ler, a, a história Quando você lê Ezequiel, você vê essa... Quando vem a Babilônia, que destrói o Egito, você vai ver que o Egito ele foi povos distantes que vêm de navio, está falando ali de Napoleão, dos ingleses, né? Saquearam o Egito, roubaram o Egito, as peças, tudo. É, tanto a França como a Inglaterra, você encontra mais artefatos egípcios na Europa do que no Egito. Olha que coisa doida. De tanto que eles foram saqueados para cumprir essa profecia. Você olha para o Egito hoje, nós não damos nada, mas nós vamos ver que na tribulação o Egito torna a voltar. Parece que assim é igual à Rússia, depois que terminou a União Soviética, no início do século XXI, parecia que a Rússia nunca mais ia entrar na geopolítica. Pouco se falava. De repente, em 2020, a Rússia invade a Ucrânia, já vinha aí, né, numa incursão, pegando ali a Crimeia, a questão da Chechênia, todas aquelas regiões, e anexando e aumentando a sua área de influência. E aí voltou a cena. Então nós temos essa realocação aí geopolítica e parece que o Egito vai aparecer depois de tudo isso aí. Depois você pode continuar lendo Ezequiel. Vai falar sobre isso aí. Ainda em Naum, verso 3, capítulo 3 de Naum, abra sua Bíblia aí, profetas menores aí. O Naum, verso 3, o versículo 9 de Naum 3:9, olha só, ele vai dizer assim, o verso 9: Etiópia e Egito era a sua força, e está sem limite. Put, Líbia, o seu socorro. Todavia, ela foi levada ao exílio, foi falando do cativeiro aí, falando, e depois ele vai discorrer a sorte
do Egito aí. Todavia, ela foi levada ao Egito, foi para o cativeiro. Também os seus filhos foram despedaçados nas esquinas de todas as ruas. Sobre os seus nobres lançaram sorte, e todos os seus grandes foram presos como grilhões. Também tu, Nínive. E aí ele vai falar daquilo que deveria ser a Babilônia, né? Também tu, Nínive, será embriagada e te esconderás. Também procurarás refúgio contra o inimigo. Todas as suas fortalezas são como figueiras, com figos temporãos. Se o sacode, quando o sacode, cai na boca do que os há de comer. Eis que as suas tropas no meio de ti são como mulheres, às portas dos teus países, do teu país, né? Estão abertas de dar a par aos teus inimigos. O fogo consome os teus ferrolhos, tira água para o tempo do seco, fortifica as suas fortalezas, entra no barro e pisa a massa, toma forma para os ladrilhos, né, os banheiros. No entanto, o fogo ali te consumirá a espada, te exterminará, consumir-te-á como gafanhoto, ainda que te multipliques como gafanhoto e te multiplicas como a locusta, ainda que fizesse os teus negociantes mais numerosos que as estrelas do céu, o gafanhoto devorador invade e sai voando. E aí ele vai falando sobre a questão do gafanhoto, vai subindo, né? Os teus pastores dormem, o rei na Síria, e tudo isso ele vai falando sobre Jerusalém e sobre o julgamento dos povos. O que nós vamos vendo, essas profecias aconteceram lá atrás sobre os povos que viveram antes de nós, e essa mudança. E quando a pastora Edmé Williams, ela tem uma mensagem que ela fala sobre a estátua de Nabucodonosor, e, e é algo bem tremendo, porque ela vai falando essa mudança. Lembra quando nós vemos a estátua de Daniel? Então eu tenho uma estátua, cabeça de ouro, depois um peito de prata, depois um ventre de bronze e os pés de barro e ferro. Nós vemos os reinos perdendo valor. Então eu tinha um reino que era de ouro. Agora nós temos depois passou um reino de prata, ou seja, a grandeza foi diminuindo, foi diminuindo. Hoje nós temos reinos diluídos, parte de barro, um pouquinho de ferro, que dá essa ideia de força, de poder. Então, essa vinda do Senhor Jesus, ela está latente. Mateus capítulo 24, e aí é importante, depois nós vamos ver isso aí, o verso 4 de Mateus 4, Mateus 24, verso 4, Mateus 24, ele fala lá, ó, e lhe respondeu, aí o Senhor Jesus falando, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ontem nós vimos sobre essa questão da apostasia, e certamente ouvirá falar de guerras e rumores de guerras. Em nenhum momento da história, nenhum momento da história, desde da queda do homem, lá em Gênesis 3, o mundo nunca ouviu falar sobre paz, né? Ufa, agora não tem nada, infelizmente. Ou seja, sempre teve espaço para a volta de Jesus. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. As pessoas hoje não querem ouvir o nome de Jesus. E a gente vê, voltando lá aquele texto que a gente pode deixar aí mesmo,
que a gente falou sobre Apocalipse, a respeito do cavalo, da, daquele demônio, aquele anjo da morte ali, nós vemos que o Brasil, esse tempo atrás, nós ficamos aí praticamente 4 meses pegando fogo ali, uma área verde, né, que é até o Pantanal chegou ali, tudo cerrado, pegando fogo, parte da floresta amazônica, aquela região de Rondônia, tudo queimado. Então, assim, imagine, a gente está caminhando por causa dessas mudanças climáticas, aquecimento global, e só o homem não percebeu a destruição, e a gente está querendo, a gente, né, a, os líderes dos países gananciosos aí, em busca de mais, não sei para onde, né, a Ortega, que foi um dos... Até meu filho estava falando sobre vou lembrar o nome dele, quando ele vai invadir a América, o espanhol, né? Ele vai... Não, Ortega não, ó, confundindo aqui. Eu vou lembrar o nome. Quando o espanhol foi Cortés, não sei. Cortés foi invadir a América, invadir os Incas, sobre a coroa espanhola. O índio perguntou, né, por que vocês têm tantas necessidades, né, de ouro? E ele diz, é que o homem tem uma doença, Cortés falando, o homem tem uma doença dentro dele que é insaciável e só pode ser curado com ouro. Olha que absurdo, né? E aí destruiu o Império Inca, né? Todos os impérios que estavam aqui, é, pré aí, pré-colombianos, e a gente vê que, infelizmente, essa ganância do homem é muito grande. E aí ele fala lá, levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão muitos, e por se multiplicar iniquidades, o amor se esfriará de quase todos. Uma alusão lá, 1 Coríntios 13. Aquele, porém, que preservar até o fim será salvo, e será pregado este evangelho do reino para todo mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá, diz a palavra aí, olha só, então virá o verso 14, 13 ainda, né? Então virá a... Desculpa aqui. Então virá aí, quando, pois, vides, virá o rei e todo mundo, testemunha, então virá o fim. Quando, pois, vide o abominável desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, que ele entende. Então já está claro, no momento em que o anticristo subir, né, a volta do Senhor virá. É, amanhã a gente pode continuar lendo esse capítulo aí de Mateus 24, que é importante para a gente ter uma ideia do que nós, dessa sequência, porque vai dar respaldo aí para o livro de Apocalipse. Amém? Ó Deus, eu quero agradecer por essa manhã, pelos seus filhos que toda manhã estão aqui, ó Deus, dispostos, todos aqueles que ouvem depois também, que o Senhor possa abençoar, dar-nos entendimento da tua palavra, que possamos crescer cada dia mais na tua presença, que o Senhor venha tirar toda e qualquer dúvida no nosso coração, para que possamos nos preparar, pregar o teu evangelho, anunciar o teu evangelho àqueles que ainda não te conhecem, Senhor, ou que por algum motivo ainda estão distraídos. Que a tua presença, Deus, possa nos ajudar a conhecer mais a tua verdade, no nome de Jesus. Amém. Amados, mais uma vez, obrigado. Que Deus abençoe muito a sua vida aí e esse dia, em nome de Jesus.